Sexta catequese: a solidão original do homem e a sua consciência de ser pessoa. Na reflexão precedente, começamos a analisar o significado da solidão original do homem. O ponto de partida foi-nos dado pelo texto já vista, e em particular pelas seguintes palavras: não é bom que o homem esteja só, vou fazer-lhe uma auxiliar semelhante a ele. A análise das passagens pertinentes do livro do Gênesis, capítulo 2, levou-nos já a conclusões surpreendentes no que diz respeito à antropologia, isto é, a ciência fundamental acerca do homem, contida neste livro. De fato, em relativamente poucas frases, o antigo texto delineia o homem como uma pessoa com a subjetividade caracterizando a pessoa. Quando Deus Javé dá a este primeiro homem, assim formado, o mandamento que diz respeito a todas as árvores que crescem no jardim do Éden, acima de tudo, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso adiciona o aspecto da escolha e da autodeterminação, ou seja, do livre-arbítrio, aos contornos do homem acima descritos. Deste modo, a imagem do homem como pessoa dotada de uma subjetividade própria aparece diante de nós como acabada no seu primeiro esboço. O conceito de solidão original inclui tanto a autoconsciência quanto a autodeterminação. O fato de o homem estar só encerra em si mesmo essa estrutura ontológica e, ao mesmo tempo, indica autêntica compreensão. Sem isto, não podemos compreender corretamente as palavras seguintes, que constituem o prelúdio da criação da primeira mulher. Vou fazer-lhe uma auxiliar. Mas, sobretudo, sem aquele significado profundo da solidão original do homem, não se pode compreender nem interpretar corretamente a situação completa do homem, criado à imagem de Deus, que é a situação da primeira, ou melhor, da primitiva aliança com Deus. Este homem, de quem a narrativa do capítulo 1 diz que foi criado à imagem de Deus, manifesta-se na segunda narrativa como sujeito da aliança, isto é, um sujeito constituído como pessoa, constituído à altura de companheiro do absoluto, na medida em que deve discernir e escolher conscientemente entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. As palavras do primeiro mandamento de Deus Javé, que falam diretamente sobre a submissão e a dependência do homem criatura ao seu Criador, revelam de modo indireto precisamente tal nível de humanidade como sujeito da aliança e companheiro do absoluto. O homem está só. Isto quer dizer que ele, através da própria humanidade, através daquilo que ele é, está, ao mesmo tempo, constituído numa única, exclusiva e irrepetível relação com o próprio Deus. A definição antropológica contida no texto já vista aproxima-se, a seu modo próprio, daquilo que exprime a definição teológica do homem, que encontramos na primeira narrativa da criação. Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. O homem,
assim formado, pertence ao mundo visível. É corpo entre corpos. Retomando e, de certo modo, reconstruindo o significado da solidão original, aplicamo-lo ao homem na sua totalidade. O corpo, mediante o qual o homem participa do mundo criado visível, torna-o, ao mesmo tempo, consciente de estar só. De outro modo, não teria sido capaz de chegar a essa convicção, a que efetivamente, como lemos, chegou, se o seu corpo não o tivesse ajudado a compreendê-lo, tornando o fato evidente. A consciência da solidão poderia ter enfraquecido precisamente por causa do próprio corpo. Baseando-se na experiência de seu próprio corpo, o homem, Adam, poderia ter chegado à conclusão de ser substancialmente semelhante aos outros seres vivos, animalia. Ao contrário, como lemos, ele não chegou a esta conclusão. Pelo contrário, chegou à convicção de que estava só. O texto javista nunca fala diretamente sobre o corpo, até mesmo quando diz que o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Fala do homem e não do corpo. Apesar disso, a narração tomada no seu conjunto oferece-nos bases suficientes para perceber este homem, criado no mundo visível, exatamente como corpo entre corpos. A análise do texto javista permite-nos também relacionar a solidão original do homem com a consciência do corpo, mediante a qual o homem se distingue de todos os animalia e se separa deles, e também mediante a qual ele é pessoa. Pode-se afirmar com certeza que o homem assim formado tem ao mesmo tempo o conhecimento e a consciência do sentido do próprio corpo. Além disso, ele o tem baseado na experiência da solidão original. Tudo isto pode ser considerado uma implicação da segunda narrativa da criação do homem, e a análise do texto permite-nos desenvolvê-lo amplamente. Quando no início do texto javista, ainda antes de se falar da criação do homem do pó da terra, lemos que ninguém cultivava a terra e fazia jorrar da terra a água dos canais para regar o solo. Associamos corretamente este trecho ao da primeira narrativa, em que está expressa a ordem divina: enchei e dominai a terra. A segunda narrativa alude de modo explícito ao trabalho que o homem realiza para cultivar a terra. Pode-se encontrar no próprio homem o primeiro meio fundamental para dominar a terra. O homem pode dominar a terra porque só ele e nenhum outro ser vivo é capaz de cultivá-la e transformá-la segundo as próprias necessidades. Fazia jorrar da terra a água dos canais para regar o solo. E então, este primeiro esboço de uma atividade especificamente humana parece fazer parte da definição do homem, tal como emerge da análise do texto javista. Por conseguinte, pode-se afirmar que tal esboço é intrínseco ao significado da solidão original e pertence àquela dimensão da solidão através da qual o homem tem sido, desde o princípio, no mundo visível, um corpo entre corpos, e descobre o significado
de sua própria corporeidade. Sobre este assunto voltaremos na próxima reflexão.